bem? Sejam todos muito bem-vindos ao programa dessa semana. Tudo bem, Rodolfo? Tudo ótimo, Thaís, galera de casa. Espero que vocês estejam animados mais uma vez, porque como sempre, o Viva Bem sempre traz temas aqui inovadores que vão contribuir muito com o bem-estar de vocês. É verdade. No programa Viva Bem de hoje, nós vamos falar de um assunto muito interessante. Afinal de contas, muita gente quer mudar os seus hábitos, passar a se alimentar de forma mais saudável, mas quando vai procurar na internet, aparecem milhões de tipos de dieta e a pessoa fica meio que perdida. Já ouviu falar em dieta low carb, dieta cetogênica, jejum intermitente, mas será que todas essas opções são válidas? Realmente vai fazer com que você entre na sua melhor forma física? Será que esse tipo de dieta é para todo mundo? Será que eu posso passar a vida toda acompanhando esse tipo de dieta? Enfim, são muitas dúvidas que as pessoas têm sobre isso. Será que você pode fazer de todo jeito, sem acompanhamento profissional? Você pode copiar da blogueira, do vizinho, do amigo? Pois é, são muitas dúvidas. E no programa Viva Bem de hoje, nós vamos tentar tirar um pouco dessas dúvidas. O assunto é bem extenso, mas nós vamos tentar tirar um pouco dessas dúvidas de você que está em casa. Então aproveita, chama as amigas também que gostam desse negócio de dieta, que quer emagrecer junto com você, os amigos, o marido, né, a família. E se liga no programa de hoje. E aonde é que você pode achar o programa Viva Bem? Para você que está na dúvida de onde assistir a Sertão TV, adquira já o pacote básico de TV por assinatura da BrisaNet e acompanhe nossa programação. Estamos operando no canal 180. Consulte os planos disponíveis em www.brisanet.com.br/TV ou ligue 0800 281 3017. Se preferir, procure o escritório da BrisaNet da sua cidade. Leve para a sua casa a TV que é feita para você. É isso aí, sem mais delongas, vamos começar o assunto de hoje, que eu tô super ansiosa pelo assunto de hoje. Me diz aí, quem é que vem aí hoje conversar via Skype, né? Ainda não podemos receber ninguém aqui no nosso estúdio, mas via Skype está aqui com a gente para tirar um pouco das nossas dúvidas. Quem vem? Se fosse aqui no estúdio, ele teria que fazer uma viagem de 220 quilômetros aproximadamente. Porque ele não é daqui de Quixeramobim? Não, ele é diretamente da capital Fortaleza. Ele é um cara que é praticante de um estilo de vida ativo e saudável há mais de 25 anos. Ele é acadêmico em nutrição. E as demais credenciais dele, nós vamos deixar que ele mesmo fale, né? Então, seja muito bem-vindo ao nosso programa Viva Bem, Henrique Altran. E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem, Henrique? Como é que você tá? Tudo absolutamente incrível. Que prazer bom estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Pois é, tanto que nós combinamos de você vir pro nosso programa aqui, você fazer uma viagem, mas não foi possível, mas você contribuindo assim via Skype, eu tenho certeza que será de grande valia para todos que estão nos assistindo. Com certeza, vamos ver se a gente marca depois, quando acabar essa pandemia, da gente se encontrar, né? É sim. Eu acho que o meu companheiro aqui, apresentador, ele se equivocou. Ele disse que você tá há 25 anos no estilo de vida saudável, mas parece que você tem 25 anos, Henrique. É isso mesmo? Ele tá certo? Muito obrigado. Não, eu tenho 45 anos, Thaís. Eu comecei realmente a praticar um estilo de vida de uma alimentação mais legal e de exercícios mais interessantes. Já tá com 25 anos, né? Esse ano vai para o 26º ano, na realidade. Então a gente acaba rejuvenescendo um pouquinho, fica melhor, né? Muito bacana. Henrique, como eu falei aqui no início do programa, a gente entra na internet e se depara com um monte de novidade, né, na área da nutrição, um monte de coisa que muitas vezes as pessoas em casa ficam meio que perdidas, né? É uma dieta low carb, é uma dieta cetogênica, é um jejum intermitente, a blogueira faz isso, a outra blogueira faz aquilo, e aí a pessoa fica meio que perdida sem entender direito o conceito de cada uma delas e como elas funcionam. Então eu gostaria que hoje a gente começasse pela dieta low carb. Para quem está em casa, quem não conhece muito de dieta, explica em linhas gerais, o que seria a dieta low carb? Perfeito, perfeito. É muito fácil de entender essa questão da dieta low carb quando você pensa nos 3 macronutrientes que nós temos disponíveis hoje nos nossos alimentos, né? É claro que se você prioriza na sua alimentação alimentos integrais, né, alimentos de origem natural, esses 3 macronutrientes eles estão combinados, tá?
mas dentro de uma estratégia low carb de alimentação, você reduz a quantidade de carboidratos da dieta, né? Então você, numa estratégia low carb, na literatura se considera até 130, 150 gramas de carboidrato por dia, uma dieta de baixo carboidrato. Isso porque as diretrizes tradicionais de alimentação sugerem que você tenha pelo menos aí entre 55% e 65% da sua alimentação baseado nesse macronutriente, né, no carboidrato, o que daria por volta de uns 350 gramas por dia. Então, se você baixar de 150, você já está fazendo uma dieta low carb. Porque às vezes a gente acha que low carb é sem carboidrato de nada, né? Mas não é. Low carb é pouco carboidrato, né? Existe até uma frase que diz que low carb é diferente de no carb. Exatamente. Low carb é uma estratégia onde você reduz a quantidade de carboidratos com o objetivo... Na realidade, se a gente for pegar o conceito amplo da estratégia low carb, não é apenas uma dieta de baixo carboidrato. É uma dieta onde você reduz o carboidrato, mas você também prioriza alimentos de origem natural e minimamente processados. Então você acaba tendo uma alimentação bem mais ancestral, bem mais voltada para os alimentos, para a comida de verdade, como a gente chama, né? Porque você tira dessa estratégia os ultraprocessados, que são normalmente ricos em carboidrato. Certo. Henrique, então para uma pessoa que está iniciando, ela já tentou fazer de tudo, vários tipos de dieta, né, que a gente vê aí, a Thaís não mencionou a dieta do limão, dieta do ovo, dieta da proteína. Aí a pessoa, não, agora eu vou fazer low carb, que eu vou resolver meus problemas. Mas a pessoa não sabe por onde começar. Como é que ela consegue fazer esse ajuste de quantidades? Qual a quantidade ideal, digamos assim, para uma dieta low carb? Perfeito. Bom, a primeira coisa que tem que ter na mente da pessoa que quer começar a fazer uma estratégia como essa, a gente tem que dividir em dois tipos de pessoa. Tá? Um tipo é aquela pessoa que está com sobrepeso e está querendo usar a estratégia low carb apenas para o emagrecimento. Ela não tem nenhum tipo de problema de saúde, então é uma pessoa que não tem diabetes, não tem hipertensão, não tem... Pessoas que têm esse tipo de condição patológica, essa condição de saúde, devem sempre fazer a estratégia junto com o profissional que acompanha dentro dessas condições de saúde, né? Não adianta você, por exemplo, se você é diabético e usa medicamentos para controle do diabetes, se você fizer uma estratégia low carb, muito provavelmente a quantidade de medicamento vai ter que ser reduzida. Então, só quem vai poder fazer esse tipo de redução é o profissional de saúde que acompanha, é o médico ou o endocrinologista que acompanha. Então, tirando esse caso, a pessoa não tem, pessoa que tem problema de saúde, então vamos agora para uma pessoa que está simplesmente querendo emagrecer, querendo melhorar o estilo de vida, querendo ter uma alimentação mais saudável. Então, essa pessoa, a primeira coisa que ela tem que fazer é tirar da mente dela, né, tirar do cardápio dela, os alimentos ultraprocessados. Quais são os alimentos ultraprocessados? Os alimentos ultraprocessados são aqueles que passam por um processamento e por uma manipulação da indústria. São alimentos que normalmente não se apresentam na sua forma tradicional. Ou seja, são alimentos que diferem daquilo que você encontra da natureza. A forma que eu acho mais fácil de distinguir isso aí é o que é que você encontra na natureza. Na natureza você encontra frutos, tubérculos, né, que são as raízes, batata doce, batata inglesa. Você encontra as folhas, né, vamos pegar aqui, no caso, o alface, a rúcula. Você encontra as flores, como brócolis, como couve-flor, né, tô falando aqui dos vegetais, né? E você encontra os caules, como é o caso do palmito, por exemplo. Isso você encontra na natureza. A mesma coisa você encontra do ponto de vista animal. Você encontra as carnes, as vísceras, né, os frutos do mar. Muito bem, isso é comida de verdade. Saiu desse espectro, você já começa a processar, né? Então é aquela história que eu costumo sempre repetir. Você nunca vai passear na rua e vai encontrar um pé de sucrilhos. Você nunca vai encontrar um pé de biscoito recheado, né? Você nunca vai encontrar um pé de pão. Então esses alimentos são considerados alimentos ultraprocessados. Então essa é a primeira providência que a pessoa tem que tirar da alimentação, são os alimentos ultraprocessados. Porque esses alimentos, eles diferem do estilo de vida dentro de uma dieta low carb que visa melhorar a saúde como um todo, né? A segunda estratégia é a pessoa entender um pouco dessa composição de macronutrientes do alimento.
Então aí fica fácil da gente entender quando a gente percebe as diferenças entre esses dois reinos que eu acabei de falar, que é o reino vegetal e o reino animal, falando aqui em termos bem leigos, né? O carboidrato, ele é a forma que os vegetais encontraram de armazenar os nutrientes na sua estrutura orgânica. Então, quando um vegetal fabrica o açúcar, né, fabrica a glicose através do processo de fotossíntese, ele guarda o excedente na forma de carboidrato. Nós, animais, não guardamos o excedente na forma de carboidrato, que é o glicogênio. Nós, animais, principalmente os animais superiores, os chamados mamíferos, né, a gente guarda o estoque de energia na forma de gordura. Então você raramente vai encontrar um produto de origem animal que seja rico em carboidratos. Então aí a gente já fez uma distinção muito importante. A pessoa que vai fazer uma dieta low carb, ela vai usar inicialmente uma quantidade maior de alimentos de origem animal. Então ela vai preferir as carnes, as vísceras, os ovos, né, os laticínios. É uma exceção à regra, a gente pode falar sobre ele já, mas principalmente carnes, ovos e vísceras é o principal foco da alimentação low carb. E aí ela complementa com os vegetais de baixo amido, que são o quê? São as folhas, principalmente, as folhas e alguns tipos de fruto, tá? Ela não vai incluir nessa alimentação os tubérculos, como por exemplo a batata inglesa, a batata doce, o inhame, que são aonde o vegetal guarda o excesso de carboidrato dele. Então esses aí vão ficar fora de uma dieta low carb. No caso do laticínio, só para a gente encerrar essa parte, os laticínios eles são uma exceção à regra, porque eles possuem uma quantidade muito grande de carboidratos, principalmente o leite líquido, né? O leite que a gente bebe. Quando a gente fermenta esse leite, produzindo aí iogurte ou queijo, aí a gente já tem a possibilidade de diminuir a quantidade de carboidratos e, consequentemente, pode entrar em uma estratégia low carb, tanto o iogurte quanto o queijo sem nenhum problema. Olha que interessante, né? Porque às vezes a gente imagina assim, vou fazer uma low carb, vou passar fome. E você não vai passar fome, você vai apenas escolher melhor, digamos assim, né? E outro fator interessante é o poder ser cetógeno que a estratégia low carb traz, não é, Henrique? Por você priorizar mais alimentos proteicos, né, você vai ter uma maior saciedade. Isso, você acaba ingerindo menos calorias. Henrique, o papo tá muito bom, mas o primeiro bloco já chegou ao fim. Acredita? Nossa, é rápido. Muito rápido, né? Mas você que tá em casa, não sai daí, que já a gente volta encerrando esse assunto da low carb, falando sobre cetogênico e jejum intermitente de forma assim bem rápida. A gente volta já. A Sertão TV chegou para alegrar a nossa gente. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Jéssica Silva, sou maquiadora profissional aqui de Xaramubim, também digital influencer, e eu quero convidar você para conhecer melhor a Sertão TV, que pra quem não sabe é a primeira TV aqui da nossa região, que te entrega vários canais incríveis para você curtir junto com a sua família, tá? E também tem uma super novidade, a Sertão TV agora tem um aplicativo próprio que você vai poder ter acesso aonde quer que você esteja. Então não perde tempo, junte-se a nós e vem fazer parte da Sertão TV. Vamos contar nosso Ceará para todo o Nordeste. Sertão TV, feita para você. A BrisaNet é o provedor com maior cota de mercado na somatória dos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. São mais de 70 cidades nordestinas em que a BrisaNet lidera com vantagem. Sabe o que isso significa? Que lideramos a cota de mercado em mais de 90% das cidades onde atuamos. Essa é uma conquista nossa e de todos vocês clientes que confiam em nosso trabalho. Venha para a empresa de internet que mais cresce no Nordeste. Assine pelo 0800 281 3017 ou em brisanet.com.br. BrisaNet, levando o mundo até você.
Fazer nutrição em Quixeramobim com aulas práticas em laboratórios modernos já é uma realidade. Agora, uma das profissões mais desejadas do Brasil também está ao seu alcance. Faça direito na Unopar, Polo Quixeramobim. O curso foi autorizado pelo MEC com nota 4 numa escala de 1 a 5. O MEC já aprovou. Agora é a sua vez. Novo curso de Direito para você começar uma carreira de sucesso com a Unopar. Inscreva-se já e faça sua prova online. vestibulares.com.br/Unopar. Unopar Polo Quixeramobim. Rua Doutor Monteiro Filho, número 130, Centro. Repórter Ceará. O seu jornalismo de todos os dias. A informação em tempo real para todo o estado. Política, esporte, entretenimento, vídeos e muito mais. Acesse repórterceará.com.br. Tem novidade no Supermercado JV. Agora com serviço de padaria. Espaço amplo, agradável, variedade de produtos e bom atendimento. Em breve, reinauguração. Supermercado JV, uma economia para você. E já voltamos para o segundo bloco do programa Viva Bem, que hoje tá bem diferenciado, viu? Hoje a gente tá falando de dietas, né? Que a gente vê tantas blogueiras postarem, a dieta low carb, cetogênica, o tal do jejum intermitente, o que é isso? E hoje a gente tá recebendo um fera aqui da nutrição. Henrique Altran tá aqui hoje com a gente tirando todas as dúvidas. Nesse segundo bloco a gente vai falar um pouco sobre cetogênica, dieta cetogênica e jejum intermitente. Henrique, só para fechar... a low carb, que foi o que a gente falou no primeiro bloco. Qualquer pessoa saudável pode fazer low carb? Qualquer pessoa saudável pode fazer low carb, porque a low carb é simplesmente uma estratégia onde você vai utilizar comida de verdade. Então, nenhum profissional da área de saúde pode ser contra você encher o seu prato de vegetais e carnes. Não faz sentido, entendeu? Isso Pronto. mesmo. Henrique, a cetogênica, né, nós que já conhecemos um pouco do assunto, sabemos que, digamos que ela é uma evolução da low carb, né, onde a quantidade de carboidratos se torna mais restrita ainda na composição do prato ideal na estratégia cetogênica. Mas explica aí pra galera, além da composição, quais são os benefícios que essa estratégia traz para a saúde. Perfeito. Bom, em relação à dieta cetogênica, a gente tem que dividir em dois tipos, rapidamente. A gente tem a dieta cetogênica original, que nós chamamos de dieta cetogênica terapêutica, que foi originada no começo do século passado e é utilizada para tratamento de epilepsia refratária, que são aquelas pessoas que não respondem a medicamentos para epilepsia, e por conta disso a dieta cetogênica entra nesse caso. É uma dieta muito específica, uma dieta que precisa de uma orientação profissional muito específica, porque ela envolve aí uma quantidade muito grande de gordura, uma quantidade menor de proteína e precisa realmente de um acompanhamento profissional. Não é disso que nós estamos falando do que nós chamamos de dieta cetogênica nutricional. Então ela tem mais ou menos aí 60% de gordura, né, e 30 a 35% de proteína e o restante de carboidrato. Então, como você falou, Rodolfo, é exatamente isso. É uma dieta com uma quantidade de carboidrato baixíssima, né, e o corpo ele tem um mecanismo adaptativo, que é um mecanismo ancestral que surgiu muito tempo atrás na nossa evolução, que é exatamente o mecanismo para que a gente possa aproveitar a gordura como fonte de combustível. Como a gente, nesse mundo que a gente vive hoje, onde a gente ingere muito carboidrato, principalmente os refinados, a gente acaba não tendo acesso à gordura que a gente armazena.
No caso da dieta cetogênica, como você restringe o carboidrato a quantidades inferiores a 30 gramas por dia, o que é que vai acontecer? O teu corpo ele vai procurar na gordura a fonte de energia que ele precisa. Parte dessa gordura vai vir através da alimentação e a outra parte vai ser a gordura que você tem. Que todos nós, por mais magro que sejamos, temos uma certa quantidade de gordura para perder. Então, em princípios gerais, esse é o princípio da dieta cetogênica. A grande vantagem da dieta cetogênica é porque existe algumas substâncias que são produzidas durante o processo, que são as cetonas, daí o nome cetogênica. As cetonas que são produzidas como submetabólitos, né, são substâncias produzidas através do metabolismo da gordura, elas têm diversos benefícios para o corpo. Porque é interessante a gente pensar que essa dieta é a nossa dieta ancestral, é aquela com a qual nós evoluímos durante todo o nosso período pré-agricultura. Então, como isso é a maior parte do período evolutivo, a gente tem hoje a possibilidade de fazer esse retorno e usufruir dos mesmos benefícios. Então, a dieta cetogênica já tem diversos estudos demonstrando efeitos positivos na recuperação e prevenção de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, como o mal de Parkinson. Já tem também estudos mostrando efeitos positivos na terapia, e não só na terapia direta, mas terapia coadjuvante de câncer, além de outros benefícios que a gente pode observar, mas assim, hoje ela é mais utilizada com foco no emagrecimento. Henrique, a dieta cetogênica, eu já entendi que a low carb todo mundo pode fazer, né? A pessoa sendo saudável, ela pode utilizar a low carb sem problemas. Afinal de contas, é uma dieta básica, né? De verduras e proteínas e tal. Mas a cetogênica, eu posso fazer sempre, por toda a vida, ou eu tenho um período para isso? Excelente pergunta, Thaís. Veja bem, a dieta cetogênica, a princípio, ela pode ser usada sem absolutamente nenhum problema por todo o período, por todo o tempo, tá? Agora, o que é que a gente observa? Se a gente pensar um pouquinho em termos evolutivos, a gente evoluiu em períodos de escassez alimentar, onde a gente não tinha caça, não tinha o que colher, como é o caso dos invernos e dos outonos, e onde a gente tinha mais caça e mais frutas para coletar. Então, do ponto de vista evolutivo, convém periodicamente você comer alguma coisa que tenha um pouco mais de carboidrato, né? Ou uma fruta, ou uma fonte de carboidrato um pouco mais processada, de repente um pão mais artesanal, alguma coisa do tipo. Você pode fazer a dieta cetogênica sem nenhum problema, mas periodicamente é interessante você ter uma fonte de carboidrato na sua alimentação, porque você adquire uma propriedade chamada de flexibilidade metabólica, né? Quando você passa a utilizar a gordura como fonte de nutrição e de energia, você fica super bem. Mas você, de vez em quando, usando o carboidrato, você fica tipo um motor de carro flex, entendeu? Você pode tanto usar gasolina quanto usar álcool. Essa é a grande vantagem da pessoa que usa a fonte de gordura e de carboidrato como fonte de energia. Henrique, duas perguntas para encerrar o assunto da dieta cetogênica e a gente já entrar no assunto do jejum intermitente. Sobre essa priorização da estratégia da dieta cetogênica, você pode dizer pra gente qual o período em tempos, em meses, semanas, anos, e também para as pessoas que querem iniciar, se há algum efeito, digamos assim, entre aspas, colateral, o tempo de adaptação, se as pessoas podem sentir tonturas, cansaço, fala pra gente aí. Olha, em relação a essa questão do tempo, Rodolfo, do ponto de vista de, vamos dizer assim, de situações reais, é muito relativo. Porque assim, eu não recomendo para ninguém que faça uma dieta e vire um ET, né? Ou seja, vai para o aniversário e fica dizendo que está dieta e não come. Eu acho que isso não faz sentido. A gente vive numa sociedade onde a gente precisa se confraternizar e muitas vezes você vai encontrar o carboidrato lá disponível, como um rodízio de pizza, como um bolo, como um docinho. Então, na prática, você acaba saindo tradicionalmente da dieta pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Eu gosto de usar a estratégia do estilo de vida, né? Então, se você tem 90% do seu tempo fazendo uma alimentação cetogênica, uma alimentação legal, você está priorizando comida de verdade, não são aqueles 10% que vai te causar um dano estrutural muito grande. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar naquela pessoa que está querendo perder peso. Se é uma pessoa que está querendo perder peso, está querendo emagrecer, quanto mais tempo ela priorizar estar dentro da dieta cetogênica até atingir o objetivo, melhor.
Porque o que é que a gente sabe? Do ponto de vista psicológico, a segunda escapulida é sempre mais fácil do que a primeira. Então, se ela conseguir segurar a onda para não ter a primeira escapulida, então ela vai conseguir perder o peso que ela tá querendo de uma forma mais fácil, né? E é claro, respondendo a sua segunda pergunta, qualquer mudança que seja dietética, ela vai implicar em efeitos adaptativos. Não importa se você está mudando de uma dieta, de repente, para uma dieta vegetariana, ou o contrário, se você está saindo de uma dieta vegetariana e voltando a comer carne, não importa, sempre vai haver um processo adaptativo. No caso da dieta cetogênica, o processo adaptativo envolve especificamente a questão do hormônio insulina, né? Quando você passa a ingerir menos carboidrato, você diminui as concentrações de insulina no sangue. A insulina é o hormônio que coloca o açúcar, o carboidrato que você come para dentro das células. O fato de você diminuir a liberação de insulina tem alguns efeitos interessantes. O primeiro é que você vai perder gordura. Esse é o efeito mais interessante de todos. Mas a insulina não mexe só aí. A insulina mexe também com a reabsorção de um mineral muito importante lá nos rins, que é o sódio. Então, se você tem uma ingestão alta de carboidrato, a insulina é liberada em quantidade muito grande e você acaba retendo sódio. E essa retenção de sódio, lembra também que o sódio, quando é retido, ele também retém líquido. Todo mundo já passou por isso. Foi pro rodízio de pizza, no dia seguinte não consegue nem tirar a aliança do dedo de tão inchado que fica, né? Então, o grande lance qual é? Quando você diminui a insulina, diminui o carboidrato, diminui a insulina, o teu rim começa a colocar para fora o sódio de uma maneira muito natural. E a partir daí, você acaba tendo o benefício de perder esse líquido, esse excesso de líquido que está retido. Isso é um efeito colateral muito positivo. Só que aí tem uma questão. Como você está eliminando sódio naturalmente pelos seus rins, é importante que você reestabeleça o equilíbrio ingerindo esse sódio. Então é importante que no começo da dieta cetogênica você salgue normalmente os seus alimentos. Certo. E agora falando sobre jejum, né? Eu escuto muita gente falar assim, eu vou emagrecer. Ouvi falar que o jejum emagrece. Vou fazer um jejum. Agora, Henrique, me explica, jejum emagrece? O que é esse jejum intermitente? Explica pro pessoal que tá em casa. A gente volta para aquele contexto, Thaís, que eu falei agora há pouco, do contexto evolutivo, né? A gente não tinha, dentro da nossa evolução, um período onde a gente tinha comida o tempo todo. Na realidade, era muito mais comum a gente não ter comida do que a gente ter comida, né? A gente precisava caçar, a gente precisava coletar os frutos, coletar as raízes. Então, era muito mais fácil não encontrar comida do que encontrar. Então, nosso corpo desenvolveu estratégias para lidar com o jejum. Infelizmente, hoje, por conta dessa abundância de alimentos que nós temos, a gente acaba não usando essas estratégias a nosso favor. E o nosso corpo, ele possui sinalizadores especiais que percebem a situação do ambiente. E nós evoluímos sinalizando jejum, sinalizando comida, sinalizando jejum, sinalizando comida. Só que hoje o que é que acontece? A gente só sinaliza comida. A gente come de 3 em 3 horas, a gente come o tempo todo e o nosso corpo acaba afogado nessa condição. Então o jejum ele vem como um detox de verdade, né? Então ele vem para ajudar nessa questão aonde você vai ter o teu corpo, ele vai dar uma pausa no processo digestivo, tá? E ele vai poder se reorganizar. Agora, o jejum, ele não é uma coisa que você está aqui parado e de repente, eu vou fazer o jejum. Não é assim que funciona. A melhor estratégia para você fazer jejum e fazer um jejum legal e ter realmente esse processo benéfico para o corpo é que ele seja a sintonia fina da sua dieta. Ou seja, que ele seja feito depois que você adequou a sua dieta lá atrás. Então ele é um complemento para uma dieta low carb, é um complemento para uma dieta cetogênica. E ele acaba acontecendo naturalmente, porque essas dietas acabam te dando menos fome. Você não está com fome, você não come, então é tranquilo. E é importante frisar, Henrique, tanto a sua última refeição antes de iniciar o jejum, como a primeira pós o período que você estabeleceu para jejum. Né? Porque muitas pessoas, o que nós vemos que é comum, que as pessoas, eu comi demais fim de semana, vou fazer um jejum. Comi aquele combo, né, com batata frita refrigerante. Passa 16, 24 horas sem comer, aí vai e come outro combo.
Você comeu pouco, não comeu nada durante o dia, então eu vou poder comer outro combo. E aí não é assim que funciona. Isso, aí explica essa situação e já aproveita e fala da questão do qual é o período considerado ideal, digamos assim, do jejum intermitente. Certo. Bom, você tocou num ponto muito importante, Rodolfo, porque você fazer um jejum onde a refeição anterior teve muito carboidrato vai ser um jejum extremamente penoso. Você vai sentir fome, você vai sentir hipoglicemia, você vai sentir um bocado de coisa. E da mesma forma, quebrar o jejum com a refeição de fast food ou de qualquer coisa do tipo, ela só vai te colocar mais nutrientes ruins para um corpo que está limpo. Então imagine um jejum como um processo de limpeza. Então, para você limpar, o ideal é que você quebre o jejum com uma refeição limpa também. E uma refeição limpa é uma refeição onde você tenha muito pouco alimento ultraprocessado, né? Ou nenhum alimento ultraprocessado de preferência. Partindo do princípio de que a gente passa 8 horas dormindo, né? A gente pode passar, então, a entender que o jejum, um tempo ideal de jejum, pelo menos 12 horas. Você teria 12 horas de uma janela de alimentação e 12 horas de uma janela de jejum. Isso aí seria o mínimo necessário, vamos dizer assim. A partir daí, você pode aumentar o período de jejum e diminuir a janela de alimentação na medida do seu conforto, daquele seu objetivo, né? Muito bacana, Henrique. Acabou o nosso tempo. Que triste. Toda vida nessa hora do programa a gente fica muito triste porque não deu pra conversar tudo que tinha. Exatamente, né? Eu vou conversar aqui com a direção do programa e acatar a sugestão do Henrique que ele nos deu aqui nos bastidores, né? De aumentar o tempo do programa para pelo menos umas 2 horas. Sim, mas pra resolver isso, Henrique, você já está convidado a participar novamente. Nós vamos combinar uma outra vinda sua pra gente tirar mais dúvidas sobre isso. Mas pro pessoal que tá em casa, ainda ficou na dúvida, ainda não sabe o que fazer, como é que faz pra esse povo te encontrar, Henrique? Seu contato. Bom, eu quero deixar uma observação importante, que é de que todo e qualquer tipo de intervenção dietética precisa do acompanhamento de um profissional. Né? Então, você não vai simplesmente da sua cabeça fazer qualquer coisa. É lógico que uma intervenção onde você está usando comida de verdade está tranquilo, porque afinal é comida, né? Muito bem. Vocês podem me encontrar no Instagram, eu estou lá no @HenriqueAltran, é fácil de me encontrar, e lá tem todos os meus contatos, lá tem um link pro livro que a gente escreveu, tem o contato do WhatsApp, tá tudo lá no Instagram. @HenriqueAltran para encontrar facinho. Vão lá, não deixem de seguir esse Fera da Nutrição, porque tem muito conteúdo lá no Instagram bacana do Henrique. E você que tá em casa, chegou ao fim o nosso programa, mas antes de terminar, eu não podia deixar de mostrar o meu look de hoje. Esse look maravilhoso que veio diretamente de quem? Lá da Deli Boutique. Se você é aqui de Quixeramobim, vai lá na Deli Boutique conferir todas as novidades que toda semana tá chegando. Fica lá na Rua Teixeira de Freitas. E se você não é daqui de Quixeramobim, mas é daqui e não quer sair de casa, não se preocupe. Você pode seguir o Instagram da Deli, que tá passando aqui embaixo. Deli Boutique, né? @Deli Boutique. Vai lá no Instagram e confere todas as novidades. O melhor preço da cidade e as roupas mais lindas você encontra lá. Exatamente. Agora vamos nos despedir do programa, mas a boa notícia é que na próxima terça tem mais. A gente está de volta na próxima terça, então não perde o nosso programa na próxima semana. Um beijo bem carinhoso e até a próxima. Tchau, tchau.